Geralmente, quando a gente pensa num sistema de defesa ou até num diagnóstico médico, tem sempre aquela expectativa de uma precisão absoluta, né? Tipo algo da engenharia. Sim, a gente quer aquela lógica clara de causa e efeito. Exato. Alguém cai da bicicleta, quebra o braço, aí faz o raio-x, o médico aponta para aquela linha branca na chapa e fala que ali está o problema. É super limpo e bem reconfortante até, porque a solução parece lógica. O corpo físico não costuma esconder muito as próprias falhas, se a gente usa a ferramenta certa para olhar. Um osso está quebrado ou intacto, não tem muito mistério. Mas aí a gente dá um passo para dentro do mundo da mente humana, das nossas emoções, dos nossos traumas e, nossa, essa máquina de raio-x simplesmente para de funcionar. A gente passa a olhar para uma paisagem onde a mente não só esconde o problema, mas ela cria um labirinto inteiro em volta dele. Com certeza, o diagnóstico mental muda tudo, porque a máquina que está sendo avaliada é a mesma que tenta te enganar. Pois é. E no mergulho de hoje, a gente vai explorar uma obra que é fundamental para entender esse labirinto. O livro O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Anna Freud. E o nosso foco hoje é justamente a parte 1, no capítulo 4. É para entender como esse nosso sistema imunológico mental opera. Essa obra é fantástica. A Anna Freud foi bem pioneira em sistematizar o que o pai dela, o Sigmund Freud, já vinha mapeando. Esse texto foca na capacidade simplesmente genial que a gente tem de mentir para si mesmo. De distorcer a realidade inteira só para sobreviver, né? Totalmente. A mente faz isso para sobreviver a dores emocionais que seriam aniquiladoras de outra forma. Para visualizar isso melhor, eu gosto de pensar naquelas salas de espelhos de parque de diversões, sabe? Aqueles espelhos curvos que distorcem a nossa imagem. Se o ego topa com um monstro interno muito assustador, tipo um impulso ou uma raiva inaceitável, ele bota um espelho curvo bem na frente desse monstro. Essa analogia é perfeita. O monstro continua lá. Sim, mas o reflexo agora parece engraçado, ou parece pequeno, ou dá a impressão de que o monstro está do lado de fora da sala. A mente faz tudo isso para evitar o pânico de encarar o problema de frente. E a fonte de hoje lista justamente as ferramentas que o ego tem para criar essa sala de espelhos. É o verdadeiro arsenal do ego. O texto lista 10 métodos clássicos. E são eles a regressão, o recalcamento ou repressão, a formação reativa, o isolamento, a anulação. Caramba, a lista é longa. E tem mais. Tem a projeção, a introjeção, a inversão contra o ego, a reversão e, por fim, a sublimação, que é o deslocamento dos anseios pulsionais. Olha, só de ouvir essa lista já soa como um manual de psiquiatria pesada, sabe? Mas eu acho bom a gente dar uma pausa e desempacotar isso para quem está ouvindo. A gente precisa entender como esses mecanismos operam na vida real. Formação reativa, por exemplo. Parece muito um termo da química. Como que esse espelho específico funciona? A formação reativa é uma manobra brilhante. Imagina um sentimento totalmente inaceitável. Tipo um ódio primitivo e profundo de uma criança pelo irmãozinho que acabou de nascer. A criança sente que esse ódio é muito perigoso. Porque ela sabe que não deveria sentir aquilo, né? Exato. Então, o ego pega esse impulso e inverte ele na consciência. O ódio original passa a se manifestar externamente como um amor exagerado, quase asfixiante. Aquela criança que abraça o bebê com tanta força que chega a machucar, sabe? Mas na cabeça dela e para todo mundo em volta, ela só está sendo carinhosa. Nossa, o impulso ruim foi barrado e o extremo oposto foi colocado na vitrine. Isso mesmo. É um disfarce tão bom que a própria pessoa acredita firmemente que está amando. Mas então me surge uma dúvida. Se alguém passa a vida usando essas distorções todas, criando projeções, formações reativas, isso quer dizer que essa pessoa está doente? Todo mecanismo de defesa é patológico? Essa é uma armadilha muito comum quando a gente estuda psicanálise, mas a resposta é não. Todos nós usamos defesas o tempo inteiro. A sublimação, que é o último mecanismo da lista, é a base da saúde mental e da nossa própria civilização. É quando a gente redireciona uma energia ruim para algo produtivo, certo? Exatamente. Pegamos desejos ou agressividade
e redirecionamos para o trabalho, para a arte, para os esportes. Então, a grande questão para Ana Freud não é se a gente usa defesas. A grande questão é o preço dessas defesas. Até que ponto esses espelhos trazem uma paz autêntica ou só criam uma prisão para a pessoa? E isso nos leva para o coração da nossa discussão, porque a teoria é legal, mas o livro entrega um estudo de caso muito prático. É a história visceral da jovem cuidadora. Sim, o livro detalha muito bem o acompanhamento dessa jovem que trabalhava cuidando de crianças numa instituição. E como quase sempre na psicanálise, o mapa dos problemas dela começa lá atrás, na infância. Ela era a filha do meio. A clássica posição complicada, né? Totalmente. E ela desenvolveu uma inveja bem profunda, que o Freud chama de inveja do pênis, em relação ao irmão mais velho e ao mais novo. E para piorar, o ambiente da casa tinha outro gatilho que não parava. A mãe dela vivia engravidando. Então, pensa comigo. Na cabeça de uma criança, ela não só se sente inferior aos irmãos estruturalmente, mas a própria mãe está toda hora trazendo rivais novos para dividir a atenção. Deve ser um sentimento de substituição avassalador. Avassalador é a palavra. Isso gerou nela uma hostilidade imensa contra a mãe, aquele ódio primitivo e infantil que deseja simplesmente eliminar o outro. Mas a gente bate num problema de sobrevivência crucial aí. Uma criança depende 100% do amor da mãe para continuar viva. Se ela odeia a fonte da própria sobrevivência, ela cria um problema gigante. Perfeito, o conceito estava instalado. Era um ódio muito violento, brigando com um amor desesperado, além de um pavor absoluto de ser abandonada se a mãe descobrisse. É a famosa ambivalência batendo forte. Amar e odiar o mesmo alvo, com a mesma força. A mente de uma criança entra em colapso com isso. E aí, para não colapsar, o ego dela apertou o primeiro botão de emergência, que é o deslocamento. O ego viu que precisava manter a relação com a mãe segura a qualquer custo. Então a solução foi meio que dividir a emoção. A mãe continuou sendo o foco do amor consciente e da obediência, mas aquela raiva toda precisava escoar por algum lugar. Tinha que explodir para algum lado. Isso. Ela então escolheu uma outra figura feminina mais velha que convivia com ela e apontou todo o canhão de ódio para essa substituta. Eu fico pensando que é igual brincar de batata quente com uma granada, sabe? A criança percebe que a granada vai explodir no colo da mãe e destruir o próprio mundo, então ela arranca de lá e joga no colo de outra pessoa. O deslocamento funciona exatamente sobre essa lógica. Você muda o alvo original para um alvo que o ego considera menos perigoso. Só que, lendo a fonte, a gente vê um erro grave de design nessa estratégia, porque mudar o alvo não esfriou a batata quente. A granada não foi desativada. O texto fala que esse ódio jogado na substituta continuou destruindo a jovem por dentro. O deslocamento provou ser uma ferramenta bem inadequada nesse caso. A culpa em relação à mãe sumiu, de fato. Mas odiar a mulher substituta gastava muita energia psíquica. Ela vivia em tensão constante, criando atritos reais para justificar aquela raiva toda. Faz todo sentido, né? Se você está segurando o fogo, não importa quem é a pessoa na sua frente, a sua mão continua queimando. Aí o ego dela deve ter percebido que o espelho falhou e tentou outra coisa. Sim, porque a conta emocional não fechava. Ela não podia atacar a mãe, e atacar a outra estava machucando demais. Se você pensar bem, só sobra mais uma pessoa nessa sala para apanhar. Ela mesma? Nossa, a mente escolheu voltar o ataque para a própria pessoa. Exatamente. Esse é o segundo mecanismo que entrou em ação. A inversão contra si mesmo. Na psicanálise, eles chamam de atitude masoquista. Todo aquele ódio que apontava para fora deu um giro completo e foi apontado para dentro. Isso soa muito pesado no dia a dia. Como uma criança e depois uma adulta faz isso na prática para proteger a imagem da mãe? É tipo uma autossabotagem? É uma autossabotagem debilitante. Ela começou a se torturar com sentimentos de inferioridade absurdos. Se ela tinha uma oportunidade boa na vida, ela largava a mão. Se ela tinha uma vontade própria, ela esmagava aquilo. A postura dela era de submissão total a todo mundo. Que sofrimento! A pessoa vira o prisioneiro e o guarda-carcereiro ao mesmo tempo. Aquele castigo que ela tinha pavor de receber da mãe, ela mesma começou a aplicar. Mas a leitura mostra que essa tortura também não foi suficiente, né? Veio um terceiro mecanismo, a projeção. É que se machucar o tempo todo cansa muito. Então a mente trouxe outro truque para a mesa.
A projeção funciona virando a perspectiva de ponta cabeça. Em vez de dizer, tipo, eu odeio essas mulheres, a jovem botou na cabeça o seguinte: olha, eu sou boa, mas todas essas mulheres me odeiam e me perseguem. Caramba, ela apagou toda a própria agressividade. A criança cheia de raiva sumiu da própria história. E ela renasceu na mente como uma vítima passiva de um mundo horrível. E num primeiro momento isso traz um alívio enorme. A culpa desaparece porque, afinal, a vítima nunca tem culpa da maldade que sofre. Mas o custo a longo prazo é terrível. Ela ganhou um traço paranoide para a vida toda. Ela passou a ver o mundo como um lugar completamente hostil. Nossa, é uma ginástica mental que deve exaurir qualquer um. Ela desvia o ódio, depois se ataca até anular a autoestima e depois cria uma conspiração de que o mundo está contra ela. E segundo o livro, todo esse esforço falhou, não foi? Falhou na missão mais importante, que era trazer paz. A Anna Freud é bem clara nisso. Houve um gasto gigantesco de energia para um resultado muito pobre. O ego dela vivia em alerta máximo, afogado em paranoia e tensão. E ela nunca teve um minuto de repouso de verdade. Isso levanta uma questão que vira totalmente a chave da nossa discussão. Se fazer todo esse malabarismo falhou tanto e deixou a jovem com paranoia, por que a mente não apelou logo para a opção nuclear? Tipo, deletar de vez essa raiva da consciência e pronto. Usar o bom e velho recalcamento, né? Isso, a repressão. Por que não apagar o arquivo e esquecer o problema? Seria bem mais fácil. Mas é exatamente essa provocação genial que a Anna Freud faz na sequência do texto. Ela propõe comparar os cenários. E se esse mesmíssimo conflito com a mãe fosse tratado pelas defesas típicas de uma neurose severa, como a histeria ou a neurose obsessiva? E como o monstro é tratado nessas duas situações? Nelas, o ego escolhe sim a opção nuclear do recalcamento. A raiva da mãe some da memória consciente, mas aquela energia psíquica violenta não evapora. Se a mente deleta o arquivo, a eletricidade precisa escoar para algum lugar, sabe? Na histeria, rola o que chamam de conversão. Toda a fúria se transforma num sintoma no corpo físico. Tipo o quê? Pode ser uma paralisia no braço, uma cegueira histérica, ou até o desenvolvimento de fobias terríveis, onde a pessoa para de sair de casa só para garantir que nada estimule aquele material que foi enterrado. A pessoa entrega o próprio corpo como sacrifício para salvar a emoção. É bizarro! E na neurose obsessiva, o que rola? Na neurose obsessiva, o ego recalca o ódio, mas não confia só nisso. Ele cria um monte de reforços, como a formação reativa que a gente viu. O desejo inconsciente de machucar a mãe se transforma numa preocupação asfixiante e desesperada pela segurança dela. Então, por fora, parece que a pessoa só ama demais, né? Sim, mas vem acompanhado de rituais absurdos. Lavar as mãos 100 vezes, checar fechaduras, criar regras morais super rígidas. É uma represa exaustiva para garantir que aquele ódio lá do fundo não vazie. Mas espera um pouco, pensa comigo. Se você bota os dois perfis numa sala, parece bem óbvio quem está na pior situação médica. De um lado a gente tem a jovem cuidadora, ela trabalha, ela funciona no mundo, mesmo sendo meio paranoica e triste. Do outro lado a gente tem alguém que tem paralisia do nada, ou não sai de casa por fobia, ou gasta 6 horas por dia lavando a mão. Clinicamente falando, sim, a histeria e a obsessão parecem bem mais graves e incapacitantes. Elas sugam muita vida da pessoa. Então essa opção nuclear do recalcamento é de fato a pior escolha. A pessoa doente, cheia de fobia e ritual, tá pior, certo? Mas aí que está a grande virada de chave do livro. O paradoxo chocante da coisa. Para a sociedade, a pessoa histérica está mais doente. Mas do ponto de vista daquele ego, dessa criança que não mexe mais o braço, ela conseguiu uma coisa que a cuidadora que trabalha todo dia nunca teve. Ok. Verdadeira paz em relação ao conflito de origem. Mas como alguém que precisa lavar a mão até a pele rasgar ou que tem ataques fóbicos pode ter paz? Nossa, muito denso isso. Traduzindo para uma metáfora, é como ter um monstro monstruoso dentro da sua casa. No caso da histeria, a mente pega esse monstro, joga no porão, solda uma porta de aço impenetrável e joga a chave fora. Exato. Você perde o acesso ao porão para sempre. Parte da sua casa morreu. Sim, mas você pode sentar na sala de estar e dormir tranquilo, sem a culpa assombrando lá de baixo.
Já a estratégia da jovem cuidadora do nosso caso é não querer abrir mão de nenhum cômodo. Ela não tranca o monstro. A casa toda tá livre, mas o monstro fica solto correndo lá dentro. E ela passa a vida se escondendo pelos corredores. Exato. Ela se esconde, ela se machuca pra distrair ele, ela finge que o bicho rosnando na sala é só um cachorro inofensivo. Ela manteve o controle da casa inteira, mas vive num estado de terror puro e interminável. Nenhuma paz. Essa imagem resume perfeitamente a tese central. Funcionar normalmente no mundo não significa ter uma mente em paz. Muitas vezes significa uma tensão constante. E abrir mão da normalidade, através de sintomas severos, bizarramente traz um tipo de alívio que o ego não achou de outro jeito. É um custo-benefício cruel e paradoxal. Incrível mesmo. Para quem tá ouvindo a gente, vale dar um passo para trás e ver o tamanho da jornada de hoje. A gente abriu a caixa de ferramentas da mente e viu como o ego cria espelhos para distorcer a realidade. A gente sentiu o peso do caso de uma pessoa se destruindo por dentro para salvar a mãe, usando a projeção e a autossabotagem e ficando presa numa paranoia sem fim. E acho que o ponto alto foi esse fundo falso que a gente descobriu no final. Ver que patologias graves que tiram a funcionalidade da pessoa podem estar entregando para ela o único conforto emocional que a mente conseguiu achar. E eu sempre gosto de lembrar que a gente tem que tirar isso um pouco do ambiente de consultório. Trazer para nossa realidade de hoje, né? Sim, porque esses mecanismos trabalham na gente todo santo dia. Quantas vezes a gente engole frustrações reais e age de um jeito super solícito e submisso no trabalho numa clara formação reativa, ou angústia pelas nossas próprias falhas que milagrosamente viram um ataque aos defeitos da nossa esposa, do nosso marido, pura projeção. Evitar dor distorcendo os fatos é parte do pacote de ser humano. O nosso cérebro sempre vai preferir sobreviver a ter razão. E a gente fecha com um pensamento que eu acho super provocativo. A gente valoriza tanto as pessoas hiperfuncionais que trabalham e produzem, mesmo quando estão escondendo uma dor gigante. Se a única forma de atingir uma paz mental de verdade perante conflitos impossíveis é através de um recalcamento que causa doenças piores, será que toda essa nossa ansiedade do dia a dia, o sofrimento que a gente carrega, não é ironicamente o preço justo para continuar consciente? É o preço eterno de não trancar a porta do porão. Com certeza. Será que para a pessoa funcionar bem todo dia, ela não depende de uma mentira muito, mas muito bem contada no espelho? A sanidade não é uma radiografia limpa, infelizmente. Queria agradecer muito a quem acompanhou esse mergulho denso hoje. Fiquem de olho nos próprios espelhos, continuem questionando as coisas óbvias e a gente se vê na nossa próxima discussão.